Vivemos momentos difíceis, muita tensão social, muito radicalismo, muitos discursos inflamados e o povo se dividindo. Cidadãos se colocando um contra o outro, familiares brigando, pessoas se tornando um ambiente de convivência impossível de ser dividido, porque as pessoas estão tomando partido desse grupo ou daquele outro grupo político. E o que os representantes, líderes desse grupo dizem-nos, nós acreditamos, é que eles estão lutando por nós, estão implementando o projeto político de liberdade ou acabando com o mal que deve ser cortado pela raiz, que representa ideologias, ideias diversas. E nós vamos se tornando realmente massa de manobra. Olhando um pouco para a história, as discussões sobre o fim da escravidão no Brasil envolveram acaloradas discussões e foi realmente um momento de tensão tão igual ou maior do que a gente está vendo hoje. Os grupos, aqueles que lutavam pela liberdade dos escravos e, portanto, para que fosse proclamado o fim da escravidão, e aqueles grupos que gostariam e lutavam para que a escravidão estivesse mantida e continuasse no Brasil, se tensionaram e se combateram, tal qual acontece hoje no Brasil com o grupo da esquerda e com o grupo da direita. São Paulo, na época, era uma região de grande prosperidade econômica devido à introdução do café e começava a escoar os escravos que estavam no norte, principalmente Bahia e Pernambuco, para atender a necessidade de mão de obra dos campos cafeeiros e assim fazer progredir a produção agrícola. Portanto, os agricultores da região de São Paulo, que na época se falava região sul do país, lutava veementemente com seu poderio econômico e com a sua representação política no parlamento brasileiro para que a escravidão fosse mantida. Ao mesmo tempo, o norte do Brasil, que já estava com a sua economia, na realidade hoje o Nordeste, já estava com a sua economia em decadência e não tinha prosperidade na sua produção agrícola e, portanto, era uma economia que estava enfraquecida, viu sair os poucos escravos que lá estavam e sustentavam a produção agrícola e virem para o Brasil. E por causa disso, os parlamentares que representavam os agricultores do Nordeste do país eram a favor da liberdade dos escravos, foram munidos de um discurso favorável ao fim da escravidão. Mas não porque queriam a liberdade genuína, mas é porque eles não tinham poderio econômico para manter os escravos lá e estava havendo um desabastecimento de mão de obra necessária para a produção agrícola de lá e por causa disso, movido por esses interesses, eles formavam um grupo dentro do parlamento brasileiro da época que queriam o fim da escravidão. E pasmem, o único aliado do Brasil na época a favor da escravidão foi Cuba. O conservadorismo estava atrelado a Cuba, porque Cuba e Brasil eram os únicos países que ainda mantinham àquela altura a mão de obra escrava. Interesses, alianças, que no fundo escondem interesses que não são genuínos, que não são realmente de libertação da alma e do coração e do respeito humano, para fazer com que, e com isso, fazem narrativas e discursos levando o povo a defender essa ou aquela posição, porque os debates eram tão acalorados quanto hoje, quem está certo, quem está errado, mas no fundo tinham interesses políticos e econômicos e de poderio e usavam a divisão do povo para defender e para ser massa de negociação e ser massa de imposição da sua vontade. E ganhava opinião pública para que a opinião pública formasse grupos que engrossassem e dessem subsídio às suas posturas e decisões favoráveis a seus próprios interesses.
E isso está acontecendo hoje no Brasil, porque nós estamos se dividindo atrás de uma legítima defesa da sua ideologia, da esquerda e da direita, mas os grupos que lá ficam no poder recebem os mesmos benefícios econômicos, políticos e de poderio, enquanto nós aqui, que deveríamos estar lutando e nos unindo como povo pela nossa pauta, nós precisamos de arroz, feijão, gasolina e gás barato, nós precisamos de educação, saúde e emprego. E essa discussão nos interessa, mas não interessa quem está no poder, porque eles querem o seu poder. Não que nós tenhamos que ser alienados políticos e não ter lado e não escolher uma ideologia que represente melhor o conjunto de ideias e valores que você ache que te represente melhor. Agora nós vemos, por exemplo, um poderio, inclusive religioso, líderes religiosos tomando partido nessa briga ideológica, ao invés de incentivar a fé e a fortalecer a esperança que a religião nos traz, e assim comprando uma briga política que só vai fazer mal para o povo, que não está realmente atrelado e que divide o povo, ao invés de nos unirmos, nós estamos cometendo os mesmos erros históricos que já cometemos no passado, só estamos repetindo. Isso já aconteceu, e a briga lá atrás, por exemplo, nesse momento histórico que eu citei de libertação não dos escravos, levou muito debate, muita tensão social, tal qual nós vivemos hoje. Mas os interesses eram outros, eram interesses próprios dos grupos poderosos que estavam no político. Vamos nos unir como povo e fazer a nossa política, exigir aquilo que nos interessa, saúde, educação. Podemos fazer isso unidos como povo em paz, que realmente a esperança da unidade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo possa tomar conta do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.